Eu quero te convidar para acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. Existe um mal, um problema delicado, crítico, que acontece no mundo, já não é de hoje, que é a blasfêmia contra Deus. E é sobre isso que eu gostaria de te convidar a meditar na palavra de Deus nessa noite. Que o mundo ainda continua blasfemando contra Deus. E tem algo que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, que eu quero ler com você, do verso 17 até o verso 29. A segunda metade desse capítulo da palavra de Deus, a Bíblia diz assim: mas se você diz que é judeu, confia na lei, se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Guarde essa palavra, verso 24, eu quero ler de novo. Como está escrito, está lá em Isaías 52. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, ou seja, entre todos os não-judeus do mundo, por causa de vocês. Ou por causa dessa conduta que a palavra de Deus está dizendo aqui. Continuando, verso 25. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Eu vou abrir outro parêntese aqui, para falar o seguinte: o que é circuncisão, se você não sabe? Na tradição judaica, isso está na palavra de Deus como um voto, um compromisso feito entre Abraão e Deus, e isso é transmitido como tradição no meio do povo judeu, do judaísmo até hoje. A prática da circuncisão, que é algo muito parecido com uma cirurgia de fimose hoje em dia, que é um pequeno corte no órgão genital do menino. E isso é a representação no corpo de uma aliança do homem com Deus. E esse voto também é uma representação de pureza para Deus. Entende? Então a circuncisão é uma tradição no meio do judaísmo, como um pequeno procedimento feito no pênis do menininho ali, parecido com uma cirurgia de fimose, algo para representar aliança e pureza em relação a Deus, ok? Então é isso que está dizendo aqui, verso 26. Portanto, se a incircuncisão, ou seja, quem não se circuncidou, observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, mas é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente ou fisicamente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Queridos, qual é o caminho
de uma pessoa que vem a se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus na terra. Em primeiro lugar, a pessoa, ela ouve a mensagem do reino de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem do evangelho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. No momento em que a pessoa ouve essa mensagem, ela recebe essa mensagem no seu coração, um clique acontece dentro dela, uma chave é virada. É como que os olhos do coração, os olhos espirituais que antes estavam cegados para essa realidade, eles se abrissem, eles fossem limpos. E a pessoa começa a perceber a realidade da vida sem Deus e da vida com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E quando uma pessoa ouve essa mensagem e crê nessa mensagem, o que se espera é que essa pessoa que recebeu esse clique do Espírito Santo, ela então tome uma posição de vida. Essa posição de vida se chama conversão. É uma mudança de direção. Uma pessoa que antes ela vivia a sua vida procurando encontrar felicidade sem Deus, ela não tinha a vida do Filho de Deus dentro de si, ela muda de direção e agora a vida dela passa a ser para Cristo, em Cristo. Isto é conversão. Essa pessoa, a partir do momento em que ela se converte, isso que é uma decisão nossa. Deus não converte ninguém. O Espírito de Deus, ele convence as pessoas. Mas quem converte somos nós mesmos. Sou eu que escolho, sou eu que decido me converter para Jesus Cristo. E a partir desta decisão de conversão, um monte de coisas, de bênçãos maravilhosas começam a acontecer da parte de Deus na nossa vida. A primeira delas, nós passamos a ter a experiência do novo nascimento. Uma nova natureza. A vida de Deus, ela é derramada dentro de nós. E nós passamos a ser novos homens, novas mulheres. E a partir do momento em que acontece o novo nascimento, essa pessoa, ela vai ser recebida na família de Deus, ela passa a ser um filho de Deus, uma filha de Deus, porque o Espírito do Filho de Deus está dentro dela. E aí então essa pessoa, ela vai ser recolhida, ela acolhida pela igreja e vai ser batizada nas águas. O batismo nas águas é o testemunho de que essa pessoa está fazendo uma aliança com Deus, é um testemunho público de que essa pessoa agora ela tem uma nova vida com Cristo. E junto com o batismo nas águas, essa pessoa também vai ter a experiência do batismo no Espírito Santo. Um batismo de fogo, um batismo de poder. É o batismo em que Jesus nos faz mergulhar no Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vai nos dar o poder necessário para nós vivermos Cristo e sermos testemunhas de Cristo. É pelo poder do Espírito Santo. E para falarmos palavras de vida em nome de Cristo, em todos os lugares, para todas as pessoas. E aí então começa, a partir disso, uma jornada, onde a pessoa, ela vai por todos os dias. Se ela ainda vai viver muito tempo ou pouco tempo nessa terra, depois do momento em que ela nasceu de novo em Cristo, seja lá quantos dias forem, será uma caminhada constante de crescimento em Cristo, que a Bíblia também chama, além de crescimento em Cristo, o caminho da santificação. Ninguém se torna igual a Jesus Cristo de uma hora para outra a partir da conversão, nem do novo nascimento, nem do batismo nas águas, nem do batismo no Espírito Santo. Inclusive, abrindo um parêntese, essa é uma coisa que normalmente eu preciso tirar, esse equívoco da cabeça de alguns irmãos que às vezes aprendem em algum lugar por aí, que tem um desejo enorme de se batizarem nas águas, porque querem ter uma vida nova, uma vida diferente. E o batismo nas águas não transforma a vida de ninguém.
O batismo nas águas, ele tem valor para quem já tem sido transformado, já tem a vida de Cristo dentro de si. E não somente essa pessoa, ela começa a seguir o caminho do crescimento em Cristo, da santificação, como também ela vai seguir um caminho de fazer Cristo conhecido. É por isso que na nossa igreja, nós carregamos isso na missão da nossa igreja. Que nós somos uma comunidade crescente de discípulos, crescendo em todos os sentidos. Seguindo juntos, conhecendo mais de Jesus, mas também fazendo Jesus conhecido para quem ainda não conhece. E qual que é o propósito, queridos? Procurando olhar do ponto de vista de Deus em relação a cada um de nós. Para que Deus faz isso com a gente? Por que Deus deu o seu Filho para a gente? Por que Deus deu o seu Espírito para a gente? E Ele nos salva. E a resposta que o Senhor dá, se a gente for falar resumidamente segundo a palavra de Deus, é porque Ele quer formar nessa terra um povo seu, que tem não somente a sua identidade, mas que carrega também o seu espírito, e anda por esse mundo, sendo sal nessa terra, para temperar, para trazer equilíbrio, estabilidade, para ser luz neste mundo que está cheio de trevas, para colocar o nome santo de Deus, aonde esse nome ainda não está. É por isso que o Senhor nos salva, e nos coloca nesse caminho, aqui na terra. Mas, queridos, sabe por que eu estou falando isso? Porque estes versos da palavra de Deus, eles vão salientar um problema muito sutil que acontece no meio desse processo. E que às vezes nós não nos damos conta de que esse problema está presente nas nossas vidas. Porque ele é sutil, às vezes isso se infiltra na nossa vida e a gente está lá dando risada, glória a Deus, aleluia. Pergunta se está bem, está tudo na bênção, está tudo maravilhoso. Está só na vitória, só na glória. E às vezes nós não percebemos, os nossos olhos não se abriram para a gente perceber que talvez algo sujo já está se infiltrando nas nossas vidas. Eu entendo isso, à luz do que esses versos da palavra de Deus dizem. É que a gente gasta, queridos, muito mais tempo procurando encontrar na palavra de Deus permissão para a gente ser mais parecido com o mundo do que palavras que nos dirijam para a gente ser melhor crente, mais parecido com Cristo. É impressionante como esse problema acontece. Eu, como pastor, e eu poderia aqui, é claro que eu não vou fazer isso, mas perguntar aqui para qualquer líder, discipulador aqui da nossa igreja, o que as pessoas mais nos perguntam a respeito da Bíblia? Sem sombra de dúvida eu posso dizer o que é. É o que a Bíblia diz que pode fazer e o que a Bíblia diz que não pode fazer. É o pode e não pode da Bíblia. É impressionante como a maioria das pessoas puxa assunto para falar sobre a Bíblia, para matar a curiosidade, para se informar sobre o que Deus permite e o que Deus não permite. Sobre o que a Bíblia diz que pode fazer e o que a Bíblia diz que não pode. Sobre o que é pecado e o que não é pecado. E vivem perguntando isso, e a gente não se dá conta, meus irmãos, sabe do quê? E a Bíblia está nos explicando isso, não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus está nos dizendo. Sabe por que a gente às vezes conversa sobre a Bíblia fazendo esse tipo de pergunta? Porque o nosso coração já está mais interessado em saber se a margem, o limite que a Bíblia coloca do não pode, ainda dá para a gente se mover mais nele dentro dos desejos pecaminosos do nosso coração. O que a Bíblia me permite fazer sem que eu deixe de ser crente? Porque eu quero continuar crente. Eu quero continuar sendo filho de Deus, filha de Deus. Mas tem algumas coisas que eu queria fazer, então eu preciso me informar. Segundo a Bíblia, eu posso fazer isso?
posso beber aquilo, eu posso fumar aquilo, eu posso ir em tal lugar, eu posso assinar tal coisa. Como é que é? A Bíblia deixa ou não deixa? E a gente fica, queridos, nessa brincadeira de pode, não pode, que é uma brincadeira muito religiosa, que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, com o que é viver uma vida na presença de Deus. A gente quer, muitas vezes, crescer em Cristo, mas a gente não quer sair de dentro da forma do mundo. A gente não quer deixar de participar dos papos do mundo. Quando eu digo mundo, eu digo o mundo influenciado, a parte do mundo que está influenciada pelo pecado, pelo mal. Mas a gente quer continuar com Cristo. A gente não quer perder nada. A gente quer continuar com Cristo, mas a gente não quer abrir mão das nossas vaidades. A gente quer continuar com Cristo, mas a gente não quer abrir mão de realizar os desejos, os apetites que tem aqui dentro do nosso coração. Quantas vezes a gente tem contato com a palavra de Deus, porque a gente quer continuar com Cristo, crescendo em Cristo, mas a gente não quer abrir mão do modo de fazer as coisas que a gente aprendeu lá fora. Quantas vezes a gente decidiu que a gente não quer deixar Cristo na nossa vida, mas quando nós precisamos de conselhos, nós vamos procurar conselhos, é do mundo lá fora, que não tem nada a ver com Cristo. Eu espero que vocês estejam entendendo quando eu digo mundo lá fora, né? Não tem nenhum alien aqui, tá bom? Tem ninguém com 5 olhos, não tem ninguém com a orelha na cabeça, de cor verde ou azul aqui, tá todo mundo aqui normal, ser humano normal. Comportamento comum, queridos, no meio dos crentes hoje, é fazer afirmações sobre o que é certo e o que é errado, e nem faz a menor ideia do que a Bíblia diz a respeito. Fala das coisas de Deus, muitas vezes, sem ter ouvido o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Então, às vezes, a gente está numa roda de conversa e a gente pode perceber que nós estamos no meio de uma conversa assim, onde todo mundo está falando o que concorda e o que não concorda, o que acha, o que desacha. E nunca chega essa conversa aonde é a luz para aquilo para qualquer assunto que nós estamos falando, que é o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Porque quando eu tenho uma opinião, é tranquilo, eu tenho uma opinião, e você vai respeitar a minha opinião. Quando você tem uma opinião, eu acho que o jeito de fazer é assim, tranquilo, nós estamos conversando, eu vou respeitar a sua opinião. Mas as nossas opiniões, o que nós achamos, quando a gente está diante da palavra de Deus, queridos, aí não é mais o teu achismo, o meu achismo, é a sabedoria do Eterno sobre as nossas vidas. É a sabedoria do Eterno nos iluminando, nos direcionando no sentido do centro da vontade de Deus. E aí sabe qual que é o resultado dessa caminhada? Irmãozinhos, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Os servos, tem alguém de colete verde aí? Eu preciso de algo fazendo vento aqui em mim. De verdade. Senão eu vou perder uns 2,5 kg no final desse culto. Dá um socorro aí para mim, por favor. Tá? Sabe qual que é o resultado desse caminho, queridos? Dessa jornada? Deixa eu dar uma olhada no bico aqui, porque... Santo Felipe, homem de Deus, varão valoroso. Deus te dê 100 vezes mais, querido. Um ar-condicionado de 12.000 BTUs no teu quarto. Ô, glória. Olha só, tá bom demais, cara. Vou até ficar balançando. Se eu tivesse cabelo, ia ficar que nem aquelas cenas de filme, assim. Coisa maravilhosa. Só não sei do microfone aqui, né? O resultado desse caminho, dessa jornada, queridos, a Bíblia nos avisa.
O resultado dessa brincadeira, ele não é escondido de mim nem de você. A Bíblia não só nos avisa da realidade dessa brincadeira que às vezes a gente pode fazer, como ela já antecipa para mim e para você o que vai dar essa brincadeira no final dela. E no final, sabe qual que é o resultado? Verso 24. Quando a palavra de Deus diz: é por causa desse tipo de comportamento que o nome de Deus é blasfemado diante do povo do mundo aí fora. Quando o nome de Deus deveria ser considerado com a maior estima, com o maior respeito, com a maior reverência, por causa do bom testemunho do povo dele aqui na terra, muitas vezes o nome de Deus é envolvido em piada, em chacota. O mundo lá fora, aí fora, vai ver essa conduta do povo que se chama povo de Deus, igreja do Senhor, e vai dizer: Deus não existe. Porque se Deus existisse, esse povo que carrega o nome de Deus não faria as coisas que faz. O mundo lá fora, aí fora, vai dizer: para que eu vou ser crente? Para que eu vou escutar essa mensagem? Eu olho para a vida de vocês e eu não vejo a menor diferença entre o que eu vejo por aí afora e o que vocês praticam aí dentro, nas vidas de vocês. O mundo aí fora vai dizer: nós vamos criar regras para conter esses crentes, porque eles mais atrapalham e gastam dinheiro do povo até do que ajudam esse mundo. O mundo aí fora blasfema contra Deus, queridos. Quando nós vemos vozes se levantando, incrédulas, confusas, dizendo: vamos publicar os escândalos do meio da igreja, para a gente poder dar risada em cima deles. Aí você abre a internet, você abre o YouTube, aí você tem um monte de gente que ganha dinheiro fazendo fofoca das desgraças, das mazelas, das vergonhas, dos maus testemunhos que acontecem no meio daquele povo que carrega o nome de Deus. Está atrapalhando aí? Não? Estou escutando aqui, e não é o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Quando o povo usa uma conduta que não tem nada a ver com Deus na vida de pessoas que carregam o nome de Deus, e elas falam: Deus não existe, porque se Deus existisse, essa pessoa seria diferente. Deus é uma piada, Deus é fraco, como alguns filósofos dizem também, né? Deus está morto, ou Deus é fraco. Porque quando eu olho para esse povo que carrega o nome de Deus aqui na terra, a conduta deles, como a gente costuma dizer no popularzão, não cheira nem fede, é irrelevante, não faz a menor diferença. Queridos, vamos voltar àquela pergunta que foi levantada agora há pouco, aqui no nosso meio: para que nós somos salvos? Para que você é salvo? Para que Jesus salvou você e me salvou? Qual que é o propósito de nós sermos discípulos de Jesus Cristo, testemunhas de Cristo aqui na terra? Queridos, é para fazer diferença. É para mostrar que há uma diferença entre a vida com Jesus e a vida sem Jesus. Portanto, se o mundo olha para a minha vida e que eu falo de Jesus, mas não percebe a menor diferença da minha vida, ou se os lugares onde eu costumo frequentar, a minha vida é irrelevante, eu não faço a menor diferença útil naquele lugar, eu não sou bênção de maneira alguma, isso queima, isso destrói o testemunho que eu falo com a minha boca. O propósito de nós sermos salvos, discípulos, testemunhas de Cristo, porque Deus não nos... Vou dizer assim, usar o termo que é utilizado pela ufologia, né? Que nós não somos abduzidos
levados por Deus para o reino dele a partir do momento em que nós somos salvos, é porque ele quer que a sua igreja esteja caminhando por esse mundo para mostrar ao mundo o amor de Deus. Eu estava falando que nós fazemos o curso Educação de Filhos e a gente está com uma turma abençoada nesse semestre de pais e mães no curso Educação de Filhos. E uma das coisas que a gente fala lá é sobre isso, sobre essa atmosfera do amor de Deus, que o amor, ele transforma vidas, ele define identidades, ele sela o coração de pessoas, ele blinda o coração de pessoas. Que o amor deve ser a linguagem da educação de filhos à maneira de Deus. Ele mostra ao mundo que há essa diferença, que as armas que a igreja usa não são as mesmas armas que o mundo está acostumado a usar. A arma do processo na justiça, a arma literal mesmo, arma de fogo, arma branca, para ameaçar uma pessoa, a arma das ameaças. As armas que nós utilizamos não são as mesmas. O Senhor nos salvou e nos tornou discípulos e testemunhas de Cristo. É para ajudar esse mundo perdido a voltar para a casa do Pai. Nós somos salvos, queridos, com o propósito de fazer as obras de Deus nesse mundo. Todo lugar onde o mundo diz, não é possível, a igreja de Jesus pode chegar naquele lugar e dizer, é possível sim. Todo lugar onde o mundo diz, acabaram-se as condições, nunca mais. A igreja de Jesus pode levantar a sua voz e dizer, daqui o Senhor pode fazer gerar vida novamente. Aonde o mundo coloca um ponto final, a igreja de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pode colocar uma vírgula e uma nova história linda a ser escrita. Aonde o mundo diz, não tem mais chance, não é possível, a igreja poder se levantar e dizer, tudo é possível ao que crê. Creia no Senhor Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja, meus irmãos. A igreja não está para falar, para cruzar o braço, ficar, pois é, né? É duro, né? O que a gente estava falando lá, é quinta-feira, né? Nossa, vai ser um dia terrível quinta-feira, né? Dia 20, né? O que estão prometendo fazer aí? Vixe! Só Jesus na causa. Eu acho que eu vou me trancar no meu quarto. E com a minha família também, para nada acontecer. Não! Essa voz não é a voz do céu, que é semeada pelo Espírito dentro do nosso coração. Isso significa entrar na forma do mundo, é dizer sim ao que o mundo diz, é dizer amém à sabedoria deste mundo, que é falha, que é limitada, que não conhece todas as coisas. Nós não estamos aqui para isso, só para aumentar o coro da infelicidade, para aumentar o coro da desgraça, para aumentar o coro da lamentação, das murmúrias, por causa do pecado. Meus irmãos, tem alguma coisa errada no meio de tudo isso que se entende por ser chamado de cristão atualmente, no meio de tudo isso que se entende por ser chamado discípulo de Jesus Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que é com muito temor que eu estou trazendo essa palavra aqui nessa noite. Eu já carrego isso no meu coração, derramando lágrimas, desde o final do ano passado. Porque, como eu estava falando com alguns líderes ali, quando estávamos orando antes do culto, a gente talvez está sendo iludido por uma cortina de fumaça, que é o fato de a igreja no Brasil, ela ter se tornado popular, ela ter se tornado uma marca muito conhecida na nossa nação. E a gente está se acomodando, achando que está tudo bem, que está tudo dominado, que está tudo tranquilo. E a palavra de Deus nos avisando, cuidado com a infiltração sutil, cuidado com aquilo que passa por debaixo da porta, cuidado com aquilo que se infiltra pelas pequenas brechas que às vezes você não está prestando atenção. Coisas que parecem inócuas, parece que não faz a menor diferença entre ser ou não ser.
E o mundo olha muitas vezes para a igreja e diz: é só mais um religioso. No meio de tantas religiões que tem por aí, mistura o evangelho com religião. Como se fosse uma religião, e não é religião. O evangelho de Cristo não é religião. A igreja de Cristo não é uma religião que você escolhe seguir. Mas o mundo acaba blasfemando, porque pega tudo isso e bota num balaio só. É só mais um religioso, é só mais uma igreja, que agora está linda, maravilhosa, mas daqui a pouco vem um escândalo aí, coisas sendo feitas lá dentro, igual a gente vê em tantos lugares por aí afora, dos piores lugares do mundo. Tem alguma coisa errada, meus irmãos, quando a igreja de Jesus, quando cristãos, quando discípulos de Cristo Jesus, estão talvez, por exemplo, conversando com uma pessoa doente, e esse cristão que carrega o nome de Deus na sua vida é capaz de conversar sobre tudo que se tem conhecimento sobre medicina na internet. Tudo que você já aprendeu por aí sobre medicação, sobre tratamento, sobre linhas da medicina, enfim. E não é capaz de exercer a sua fé no poder do Espírito Santo para orar pela cura, pelo poder de Deus dessa pessoa. Encaminha essa pessoa para os cuidados do mundo. Meus irmãos, tem alguma coisa errada com o que se entende por ser chamado de cristão, porque nós vemos tantas vezes, quando a gente está lidando com um problema, que aos olhos humanos precisa de uma solução, e a gente vê às vezes um cristão, um discípulo de Jesus Cristo, procurando conselhos, procurando medidas para resolver os seus problemas, que sejam naturais. Eu estou totalmente perdido, eu preciso procurar um advogado. Eu estou totalmente perdido, eu preciso de alguém que seja costa larga. Aí vai atrás lá. Será que você conhece um vereador da cidade? Será que você conhece um delegado? Será que você conhece um diretor lá dentro do Detran? Um diretor lá dentro do INSS que possa favorecer o meu caso e ajudar a resolver isso para mim? E não dobra os seus joelhos para colocar o seu assunto nas mãos do grande eu sou. Tem alguma coisa errada. Quando nós vemos pessoas lidando com outras pessoas que são difíceis, e como tem gente difícil nesse mundo, eu sou uma pessoa difícil, só pela graça de Jesus tenho sido transformado dia após dia. Mas você sabe o que eu estou dizendo sobre lidar com pessoas difíceis? E aí a gente começa a entrar nas rodinhas de conversa, na escola, no trabalho, na vizinhança. O que a gente faz com essa pessoa problema, com essa pessoa difícil? Vamos isolar ela. Vamos começar a fazer piadinha dela. Vamos começar a dar risada da cara dela. Vamos fazer bullying com ela. Vamos fazer uma ameaça de a gente descer o cacete nela. Porque talvez ela vai se conter com medo de apanhar. Vamos fritar o nome dela no nosso meio, para que ela seja excluída, para que ela seja colocada em outro departamento, em outra sala. Quando a palavra de Deus diz que é muito simples, sabe qual que é o motivo do problema de uma pessoa difícil, meu irmão? Você sabe qual é? Sabe por que o mundo tem pessoas complicadas? Tem pessoas difíceis? Porque elas ainda não conheceram o amor de Deus nos seus corações. E você sabe disso. E eu sei disso. Mas às vezes a gente se perde. E a gente se vê falando mal de pessoas que são complicadas. Eu não gosto da conversa daquela pessoa. Eu não gosto das brincadeiras daquela pessoa. Eu não gosto do jeito que ela trabalha. Ela é lerda demais. Ou ela é acelerada demais. Eu não gosto do jeito dela. E começa a lidar com as pessoas como se elas fossem um problema que precisa ser resolvido. E não com um ser humano que precisa ter um encontro com Cristo. Porque nós estamos aqui pregando o Evangelho, que é poder para salvar todo aquele que crê. Ou seja, qual é a chave da virada na vida de uma pessoa? Problema é ter simplesmente um encontro com Cristo, e ela nunca mais vai ser a mesma pessoa.
E você e eu sabemos disso, meus irmãos. E muitas vezes, ao invés de orar, ao invés de olhar com compaixão, mas pastor, aquela pessoa me ameaçou de morte, pastor. Falou que se eu cruzar o caminho dela, ela vai me matar, ela vai me bater. Meu irmão, entende o seguinte, quanto maior o latido, meu irmão, menor a ameaça. Desculpa aí usar um vocabulário bem popularzão, mas é isso. Sabe essas pessoas brabas? Essas pessoas que brigam com todo mundo, que passam por cima de todo mundo? É tudo alma ferida. É tudo coração magoado. Foi magoado talvez pelo pai, foi magoado talvez pela mãe, talvez se sente abandonado, talvez foi ferido por alguém que traiu, que enganou no meio da sua vida. Aquilo entrou no coração, aquilo amargurou aquela pessoa e ela passou a ser aquele tipo de pessoa que se comporta daquele jeito. O dia que ela tiver um encontro com Jesus Cristo e for mergulhada no seu amor, acaba aquele monstrão, aquele Shrek todo lá, some. E vira um filho de Deus, uma filha de Deus, lindo, lavado no sangue de Jesus Cristo, uma pessoa transformada. Mas ao invés de amar os nossos inimigos, a gente quer entrar nos conselhos do mundo e a gente quer dar um jeito de resolver as pessoas problemas para fazer elas saírem da nossa vida, para a gente ter uma vida mais tranquila. Quem aqui está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Você está entendendo, meus irmãos, que tem um problema no meio da igreja de Cristo que ainda precisa de solução? Que a igreja de Cristo precisa despertar, para que a gente não entre na forma do mundo e dando risada, achando que a gente é cheio da unção, que está tudo certo, que está tudo beleza. Porque, meus irmãos, essa palavra, ela é uma chamada. Ela é uma chamada a pensar. Ela é uma chamada a gente refletir, para entendermos a fundo o que é ser cristão de verdade. Será que a gente tem noção de verdade do que significa carregar o nome de Jesus Cristo? O que isso representa? Qual que é o peso? Qual que é a diferença? Qual que é a responsabilidade que envolve carregar o nome de Jesus Cristo na sua vida? Eu me lembro de um homem de Deus, uma vez nas minhas leituras, um grande pregador que já viveu há uns 150 anos por aí, chamado Charles Spurgeon, lá na Grã-Bretanha. E lá na Grã-Bretanha, Spurgeon, uma vez nas suas pregações, ele vira para as pessoas e diz para elas assim: sabe, meus irmãos, eu não estou aqui perguntando para você se você é da igreja metodista wesleyana, ou se você é da presbiteriana, ou se você é da batista, ou seja lá que denominação ou doutrina que você crê e segue. Eu só quero te fazer uma pergunta nessa noite: será que você nasceu de novo? Porque para Deus, meus irmãos, é só isso que importa. É só isso que importa. Quem ele reconhece como filho é somente quem tem a vida do seu filho no seu coração. É só isso que faz a diferença. É ter nascido de novo de verdade. Foi essa conversa que Jesus teve com Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos, você está querendo entender o reino de Deus pela teologia, pelos livros, porque você precisa se aprofundar, porque você está achando que precisa aderir uma nova linha doutrinária, teológica. Veja bem, pois é, vamos lá. E na verdade, sabe o que precisa mudar dentro de você? Você precisa nascer da água e do Espírito e esquecer de querer nascer da religião. Religião não transforma a vida de ninguém. Só o Espírito de Deus pode transformar uma pessoa. É por isso, queridos, que a palavra de Deus vai dizer, o próprio Cristo, lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, Jesus pede ao apóstolo João para ele escrever uma cartinha a uma igreja, uma comunidade que estava instalada, não importa a placa da igreja, mas que estava instalada numa cidade onde hoje é a Turquia.
E Jesus manda João escrever uma carta à igreja que estava numa cidade, que era a cidade de Laodiceia. E um dia desses eu escutei uma mensagem exatamente sobre isso, falando sobre isso, de um grande homem de Deus, falando exatamente sobre isso. A igreja de Laodiceia, meus irmãos, sabe, se você quiser, você não vai fazer isso agora, mas depois na sua casa você pode ver. A carta que Jesus manda João escrever à igreja de Laodiceia não tinha nenhum defeito na igreja. É a única. Jesus mandou João escrever 7 cartas. 7 cartas foram escritas. Foi a única igreja que Jesus não tinha nenhuma crítica àquela igreja. Tudo naquela igreja funcionava direitinho. Tudo naquela igreja era bom. Bons ministérios, boa organização, bom ensino da palavra, tudo feito com reverência, com temor, com fé, tudo. Só tinha um problema no meio deles. Jesus vira para aquela igreja e fala: sabe qual que é o problema? Vocês estão fazendo tudo direitinho. O único problema é que vocês ficaram mornos. E se tem uma coisa que me causa náuseas, é uma igreja morna. E vocês, mesmo estando fazendo tudo direitinho, mas fazendo de maneira morna, acostumados, não, vamos continuar repetindo do jeito que sempre é feito, tá bom? Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca e praticamente não reconhecer vocês mais como a minha igreja. Porque onde a presença de Deus está, meus irmãos, ali há impacto nos corações. Você sabe do que eu estou falando. Quando você está num ambiente onde a presença de Deus... Porque presente Deus está em todos os lugares, a gente sabe disso. Mas a presença manifesta. Quando a presença de Deus é manifesta num lugar e você entra nesse ambiente, e você sabe que a presença de Deus está se manifestando naquele lugar. Foi por isso que o próprio Cristo disse: o Pai será encontrado por aqueles que o adoram, não na religião tal e nem no monte tal, mas aqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. E o profeta vai acrescentar dizendo: buscar-me-eis e me achareis, se vocês me buscarem, não mais ou menos, não como mornos, mas de todo o vosso coração. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Talvez alguns de nós vamos acabar nos olhando num espelho e vamos perceber que a gente está começando a ficar acomodado. Que a gente está começando a entrar numa fase da nossa vida onde a gente está feliz e satisfeito com as bênçãos de Deus e o que Deus já fez nas nossas vidas. E a gente aplaude e é agradecido pelas tantas bênçãos. Eu já fui muito usado, quanta coisa maravilhosa, quanta revelação. Então, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Pastor, eu gostaria de caminhar junto com o pastor, eu gostaria de apresentar o meu currículo, eu já fui na igreja tal, eu já exerci ministério tal, eu já falei não sei o que, eu já fui, já apresentei, já revirei, eu já dei 3 tapas na cara do diabo, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Meu irmão, o teu currículo do passado para hoje, ele só serve para gratidão, para mais nada. Hoje, o que é relevante é se Deus tem todo o seu coração. É se você continua, como a palavra de Deus diz em Pedro, desejando as coisas de Deus. Não importa se você tem 30, 40 anos, 50 anos de cristão, mas se você continua até hoje desejando pelas coisas de Deus como um bebê querendo mamar da mamãe. Já viu um neném querendo mamar? Rapaz, parece um tubarão faminto. Ele fica fazendo aquele biquinho, lambendo o beiço, querendo chorar, e fica agitado, esperneando, e a mamãe já sabe o que é. O guloso está com fome, a gulosa está com fome, mas é impressionante quando ele encontra o alimento, como aquela criança sossega. É assim que tem que ser o nosso coração, meus irmãos.
em que a gente só sossega quando a gente vê o derramar da glória, do poder do Senhor, quando a gente percebe que o Senhor tem tocado nessa área, e na tua vida financeira, e na tua vida moral, e no teu jeito de fazer contas, e no teu jeito de trabalhar, e você tem sido transformado dia após dia, graça sobre graça, fé sobre fé, glória sobre glória. Porque Jesus, Ele vai deixar um recado para todos nós. Isso precisa gerar muito temor no nosso coração. Mateus capítulo 24 e 25, Jesus fala: haverá um dia em que muitos estarão diante de mim e vão dizer: Senhor, como eu esperava por esse momento, por me encontrar contigo. Porque eu sei, o Senhor também estava esperando esse momento, eu acredito nisso, porque eu falei em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, expulsei demônios, etc, etc, etc. E Jesus vai falar para muitos, eu vou dizer: não te conheço, afaste-se de mim. Você fez, mas eu não sei para que você fez, nem para quem que você fez. Não te conheço. Se tudo isso não causar temor no nosso coração, então, meu irmão, minha irmã, eu sinto com meu coração quebrantado que talvez você ainda não seja um cristão de verdade. Esses dias eu estava lendo o livro do profeta Ezequiel. E chega lá nos últimos capítulos do profeta Ezequiel e é uma visão maravilhosa que o Espírito Santo dá a Ezequiel. É uma visão de um grande avivamento e de uma grande revolução, de um mover do reino de Deus na terra. Mas é muito interessante quando você pega Ezequiel e vê aonde é que todo esse mover de Deus na terra começa. Se você for no capítulo 36, lá é o início de tudo. E sabe o que Jesus usa o profeta para falar ao seu povo? Que todo o mover de Deus na terra, todo avivamento do Espírito Santo que acontece na terra, ele é precedido por um grande movimento de arrependimento e confissão de pecados e busca pela purificação espiritual. Deus, meus irmãos, Ele não realiza as suas obras santas sem primeiro haver purificação. A gente precisa experimentar, meus irmãos, um quebrantamento. Quebrantamento profundo nos nossos corações. Eu entendo da parte do Senhor que a graça dEle está nos permitindo não a gente encarar os problemas para aguçar o nosso senso de emergência, de buscar mais ao Senhor. Porque não é verdade que de vez em quando a gente só valoriza as coisas mais importantes, cuidar da saúde. Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer atividade física, eu preciso tomar mais água. Por quê? Porque andou caindo esses dias, andou tonteando aí, sentindo uns pipocos no coração. Foi no médico e o médico falou: meu querido, o teu relógio está batendo. Ou você se cuida agora, mas vira o fitness. Mas vira o mais esforçado na alimentação, rigoroso e tal. Mas queridos, sabe o que eu entendo? A bondade de Deus comigo e com você. Dizendo a você e a mim: filhos, filhas, vocês não precisam ver a água bater no pescoço para vocês quebrantarem os seus corações e buscarem o arrependimento e o quebrantamento e a purificação. Mas está bem, mas não fique como Laodiceia, vai mais fundo. Permita ao Senhor. Algumas semanas atrás Deus me deu uma palavra nesse sentido. Talvez Deus vai fazer você voltar em áreas da sua vida onde você já foi ministrado,
onde você diria para você mesmo, graças a Deus, essa área já está resolvida, está tudo bem. Mas o Senhor vai mandar, volta lá. Mas por que, Senhor? Mas já foi perdoado, já foi tratado, já foi resolvido. Tá, mas foi resolvido superficialmente. Eu quero agora tratar mais fundo na sua vida nessa área. E talvez seja isso que vai acontecer com você, meu irmão. Portanto, não se acomode em nome de Jesus. A gente precisa experimentar esse quebrantamento que nos leva a um tempo de arrependimento. Entender, queridos, que hoje é, sim, um tempo propício para confissão de pecados. Hoje é, sim, um tempo propício para nós buscarmos uma nova conversão. E eu vou dizer, tome muito cuidado ao você escutar o que eu estou dizendo, porque conversão a Jesus Cristo, falando sobre nascer de novo, é uma vez só. Você não precisa aceitar Jesus, converter-se a Jesus Cristo o resto da sua vida. Mas a conversão dos caminhos. Assim como o salmista, ele vai dizer no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e se houver, guia-me pelo caminho eterno. É uma conversão que ela acontece fruto de um processo de santificação contínuo dentro das nossas vidas. Buscarmos um novo avivamento no Espírito Santo. Buscarmos voltar a chamar pecado de pecado. Um dia desse eu estava vendo um vídeo sobre algo grave, um problema grave de racismo que aconteceu na nossa sociedade aí recentemente, algum tempo atrás. E aí a pessoa envolvida no racismo, a pessoa que foi vítima do racismo, ela deu um tapa na cara da outra pessoa de tanta raiva que ela ficou. De certa forma a gente compreende. Podemos compreender. Eu já fui alvo de racismo várias vezes e se tem uma coisa que mexe com a gente é ser discriminado. De qualquer forma. Talvez você já foi discriminado por ser mulher. Talvez você já foi discriminado por qualquer outra coisa, pela tua altura, enfim. E aí então foi feita uma entrevista com essa pessoa. Como é que foi a situação do racismo? O que foi que aconteceu? Como é que foi? E aí a pessoa perguntou, foi falado que você deu um tapa na cara da pessoa que fez essa discriminação? E aí ela falou, é verdade, eu dei um tapa na cara dela, tamanho ódio que eu estava naquele momento. Mas aí logo depois veio a justiça própria. Não, mas veja bem, eu não agredi a pessoa, eu apenas reagi ao mal que ela praticou primeiro. Então, eu dei um tapa na cara dela, mas eu não estou errado. Porque eu só fiz algo errado porque ela fez primeiro. Meu irmão, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com essa brincadeira de a gente ficar justificando os nossos pecados por causa dos erros dos outros. A gente ficar se justificando, se desculpando pelo que nós fazemos. É porque ninguém me ajudou, foi por isso que eu fiz errado. Para de se justificar. É porque fizeram uma piada de mau gosto comigo, foi por isso que eu fiz o que eu fiz. Para de se justificar. A palavra de Deus diz, há somente um. O pecador é o único culpado pelo seu pecado. Se liberte dessa justiça própria, meu irmão. Foi isso que atrapalhou a vida de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Eu fico imaginando, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva desobedeceram a Deus porque comeram o fruto que Deus falou para não comer. Aí Deus vira para o homem e chega lá, homem, no meu espírito, na minha sabedoria, eu estou sentindo que tem alguma coisa estranha aqui. O que foi que aconteceu? Ele nem confessou o erro. Ele já falou, Deus, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu estava aqui de boa na tua presença até hoje. Então a culpa não foi minha, foi ela que pegou e me ofereceu. Eu só comi por causa dela. Eu fico imaginando se o Adão, ao invés de seguir esse caminho da justiça própria, de tentar justificar o seu erro em cima do erro do outro, se ele tivesse tido uma atitude diferente, se tivesse escrito lá na Bíblia, é viagem, tá, meus irmãos? Isso não está na Bíblia e eu não quero afirmar nada, então, nossa, que heresia que o pastor... Não. É só liberdade para imaginar possibilidades dentro daquilo que a Bíblia não afirma. Só isso, tá bom? Mas não vou afirmar nada. Eu fico só imaginando se ao invés de tentar se justificar em cima do erro da mulher, Adão tivesse chegado diante de Deus e falasse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu errei.
Eu fico tentando imaginar o que Deus teria feito com Adão. Se ele teria acabado por parar onde foi que ele parou, sabe? Porque, meus irmãos, isso destrói a nossa vida. Isso não melhora. É uma coisa que eu costumo dizer aqui com frequência. As pessoas às vezes acham e se convencem, escutam essa voz do fundo do inferno e acreditam que quando a gente ressalta o pecado dos outros, isso causa dentro da gente uma sensação de que nós somos um pouco menos pecadores. Entende? Porque imagine, se eu estou no meio de pecadores, então meu pecado não aparece tanto. Ah, Deus, eu sou pecador, mas olha o fulano aqui do meu lado, tem gente muito pior do que eu, o Senhor sabe disso. Com ele eu vou tratar com ele. Você não tem nada a ver com o pecado dele. Eu estou querendo saber da sua vida. O que foi que você fez, ou o que foi que você deixou de fazer. É sobre a sua vida que nós estamos falando. A gente fica relativizando, meus irmãos. Ah, mas você me ama. Amo. Ah, mas eu também te amo. Já que a gente se ama, por que a gente não se permite? Já que a gente se ama tanto, com certeza nós vamos viver para sempre juntos. Ó a voz do fundo do inferno falando aí. A gente tem que voltar a chamar pecado de pecado, meus irmãos. Sabe que há muitos anos na nossa igreja, está nos registros da nossa igreja, infelizmente. É uma situação ruim que aconteceu. Deixa pra lá, não precisa falar. A gente precisa voltar a chamar a imoralidade de imoralidade. O que é imoral tem que ser tratado como tal. A gente tem que voltar a tratar, meus irmãos, aquilo que a Bíblia diz que é aparência do mal. A Bíblia diz, mas você não fez nada de errado, mas tem aparência do mal. É errado igual. É erro igual. Mas por que é erro? Eu não fiz nada de errado. Porque está gerando uma impressão errada no coração dos outros. Você está estimulando a cabeça dos outros a pensar o mal a respeito da sua vida. Por causa da tua conduta. A gente precisa voltar a tratar aquilo que tem aparência do mal como mal, que é o que a Bíblia diz. Essa, meus queridos, é o que a Bíblia chama de a verdadeira circuncisão. A gente teve há uns anos atrás, no Brasil, um movimento que, graças a Deus, já deu uma boa baixada a isso. Uma coisa totalmente fora do Evangelho, contrária ao Evangelho, que foi um resgate do tradicionalismo religioso judaico, misturando isso com o Evangelho. E dentre outras coisas que esse resgate do tradicionalismo religioso estava trazendo, estava levantando, era a importância da prática da circuncisão. Você crê em Jesus Cristo? Ah, que bom. Mas é importante você se circuncidar também. Quê? Ah, você crê em Jesus Cristo? Que bom. Mas sabia que você também precisa guardar o sábado? E eu não tenho nada contra quem guarda o sábado, não. Se faz isso para o Senhor. Tá? Se faz isso para o Senhor. Se você faz isso e dá glórias a Deus por isso e tal. Mas não condene nem jogue no inferno quem não guarda o sábado. Só isso que eu digo a você. Se você faz isso, crê nisso, bom para você, que Deus te abençoe. Fique em paz, meu irmão. Eu não vou te julgar. Só não julgue, não condene quem não faz. Aqueles que entendem que Jesus Cristo é o seu sábado, o seu descanso, para toda a semana e todos os dias da sua vida, esses guardam o sábado do mesmo jeito. Esse é o princípio do Evangelho. Aí a gente tem que se libertar disso, meus irmãos. Dessas crendices que são misturadas com o Evangelho e a gente achar que tudo isso é verdade. Porque a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração. Um coração quebrantado. Um coração que derrama lágrimas. Um coração clamando ao Senhor, Senhor, me limpa. Senhor, me faz novo de novo. E por isso eu quero pedir a você, eu quero orar com você nesse momento. Você pode baixar sua cabeça, pode fechar os seus olhos, por favor. Eu vou pedir aos irmãos louvor. Chega aqui, Felipe, os irmãos, por favor. Eu quero te fazer uma pergunta.
eu pedi para você baixar sua cabeça, você fechar os seus olhos, para você estar em espírito de oração nesse momento. Você quer receber o nome de Deus como um selo no seu coração? Você deseja isso? Então se arrependa. Se arrependa de tudo o que você fez e o que você deixou de fazer. E clame pelo nome de Jesus Cristo na sua vida. Peça a Ele que Ele te purifique. Peça para Ele te batizar com seu Espírito. Você pode, aí onde você está, Deus, me limpa. Jesus, pelo poder do teu sangue, me purifica. Jesus, eu quero ser batizado com o teu Espírito, um batismo de fogo. Eu quero receber nesse tempo na minha vida um batismo de poder. Peça para Ele moldar a sua vida no caráter dEle, no padrão dEle. Diga a Jesus Cristo: Jesus, eu quero ser moldado segundo o teu coração, segundo a tua vida. Eu não quero mais ficar sendo modelado por essa forma confusa, pecaminosa desse mundo. Clame por Ele, meu irmão, com todas as suas forças. Podem começar, meus irmãos, por favor. Me ajudem, encham esse lugar com louvores. E você, meu irmão, minha irmã, você sabe o que é clamar? Você sabe o que é suplicar? Eu não estou falando a você para você fazer um pedidozinho. Eu estou falando para você, se é isso que você quer, abrir o seu coração nesse momento, com toda a paixão, com todas as suas forças. Você pode dizer ao Senhor: Jesus, coloca nojo no meu coração do pecado. Jesus, me ajuda a sentir asco dessa confusão, de qualquer tipo de iniquidade, de ideologias, de comportamentos que não tem nada a ver contigo, com o teu evangelho. Ore e peça, meu irmão, minha irmã, diga isso ao Senhor, se é isso que você quer. Pai, eu não quero que a minha vida seja motivo de blasfêmia nessa terra. Se houver na minha vida qualquer coisa que se torne aos outros um motivo de blasfêmia ao teu nome, me limpa, me purifica neste momento. E enquanto houver blasfêmia nesse mundo, que o Senhor apareça mais e mais na minha vida, para que eu não me perca, para que o mundo não me confunda, mas que eu possa fazer diferença. Esse que é o propósito de Jesus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam a sua vida, as suas obras, e deem glórias, não blasfemem, mas deem glórias ao Pai que está no céu. Oh Pai, você pode se levantar nesse momento. Nós ainda estamos num ambiente de clamor ao Senhor, de quebrantamento diante do Senhor. Permita o Espírito Santo levar você a uma percepção das coisas mais profundas na sua vida, que ainda não se identificam com a sua palavra, que ainda não se identificam com Jesus Cristo. As ideias, qualquer tipo de crendice que ainda faz parte da tua cabeça, do teu pensamento, da tua fé.
Clame por Ele. desce como fogo. Clame ao Espírito Santo para incendiar o seu coração. Como em Pentecostes. Faz mais uma vez. Enche-me de novo. Oh, Espírito Santo. Espírito de Deus. Vem com tua luz sobre cada coração. Como fogo. Ore a Deus no Espírito, meu irmão, minha irmã. Eu quero te encorajar. Se você fala em línguas estranhas, comece a falar em línguas nesse momento. Ore no Espírito. Permita o Espírito Santo mover o seu coração. Clame por Ele. Peça o Espírito Santo para te batizar, para Ele te purificar, para Ele incendiar a sua vida. Deus, oh meu amor, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Agora só o instrumental vai continuar tocando normalmente. Eu gostaria que você levantasse a sua voz aí onde você está. Levante a sua voz. Comece a adorar. Comece a dizer ao Senhor que você quer ser cheio do poder dEle, que você quer ter um caráter moldado por Ele, que você quer ter uma fé viva, uma fé forte e inabalável, que você quer ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode pedir a Ele. Peça a Ele para que te dê uma nova unção, uma nova língua. Peça a Ele para te levar mais profundamente nas suas águas, para conhecê-lo no íntimo,
os olhos espirituais de cada irmão, de cada irmã aqui e faze-os se lembrarem das mazelas, das mágoas, dos rancores, das lembranças ruins de tristeza que pesam no seu coração, de todo o sentimento de pesar, de culpa, de condenação, coisas que eles já se arrependeram, mas ainda pesam nos seus corações. Meu irmão, minha irmã, eu quero pedir a você, se você quiser abrir a sua boca, se você quiser, apenas coloque a mão no seu coração. Lembre-se do que a palavra de Deus nos diz. Antes que venha o mover da presença santa de Deus pelo seu Espírito, é necessário que o Senhor veja na terra corações rasgados, lágrimas nos olhos, pessoas realmente, profundamente arrependidas. E eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, dê nomes a pecados. Não fale ao Senhor, Senhor, a multidão dos meus pecados, mas cite um por um diante do Senhor. Diga ao Senhor que você se arrepende, se é isso que você sente. Se você sente isso no seu coração, se é isso que você carrega, lembranças do que fizeram com você, apresente isso ao altar do Senhor. Senhor, tira isso do meu coração. Eu não quero mais carregar culpa, eu não quero mais carregar essas memórias. Pai, eu não quero mais me lembrar e nem ficar ouvindo vozes de acusação do que eu fiz lá no passado. Eu te peço perdão pelas vezes que eu enganei. Cite por nome cada pecado, meu irmão. Fale a Deus. Arrependa-se. Abra o teu coração. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O primeiro passo para o avivamento é um mover de arrependimento, é um mover de confissão de pecados. Volte a chamar de pecado aquilo que é pecado. Volte a chamar de imoralidade aquilo que é imoral. Volte a chamar de antiético aquilo que é antiético. Não siga o caminho de Adão. Não siga o caminho da justificação, da justiça própria, de transferir culpa. Bata no peito, como aquela história que Jesus contou do cobrador de impostos corrupto, que ele só sabia fazer uma coisa na presença de Deus. Ele batia no peito e dizia: ó Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça. Eu não quero mais carregar nada disso no meu coração. Derrame diante dele, meu irmão, até aquilo que para você é muito difícil. Faça isso não porque você consegue, faça isso pela fé, faça isso porque você confia em Jesus Cristo. Confesse todos os seus pecados e Ele será fiel e justo para te limpar e começar nesse tempo a escrever uma nova história na sua vida. Bata no peito e diga: Senhor, aqui não. Eu não quero que o teu nome seja blasfemado na minha vida. Eu quero que a minha vida seja um salmo de louvor ao Senhor. Eu quero que minha vida seja um testemunho vivo de Jesus Cristo. Eu quero que a minha vida seja identificada como alguém que tem uma vida na tua presença. Não alguém perfeito, mas alguém que tem um coração quebrantado na tua presença. Clame por Ele! Clame por Ele! Mais uma vez, só as vozes agora, só a congregação, Espírito.
Espírito, Espírito de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Se você crê que Jesus Cristo te limpa e te purifica de todo pecado, aplauda em louvor ao nome dele. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, nós vamos encerrar o nosso culto dessa forma. Ao longo dessa semana, a justiça de Deus, Ele é teu juiz e Ele é teu advogado, Ele é o teu defensor, Ele te inocenta, Ele te purifica, é a Ele que você presta contas da sua vida. A justiça de Deus seja o governo da tua conduta em tudo que você fizer, em todos os lugares onde você colocar a planta dos seus pés. Você não será uma massinha de modelar na mão desse mundo contaminado por iniquidade, por perversidade, por crendices confusas, mas você será um transformador de ambientes. A verdade viva do Senhor vai no teu coração e você a partilhará como pérolas preciosas para enriquecer todos aqueles que estiverem ao teu lado. Que esse seja o teu caminho, que essa seja a tua conduta, que essa seja a tua vida. E meu irmão, minha irmã, se você tropeçar, não tem problema, creia que a graça de Deus te levantará. Não durma sem confessar os seus pecados. Não permita que o sol amanheça sobre um tropeço que você cometeu, porque quantas vezes você tropeçar, o Senhor vai te limpar, Ele vai te restaurar. O único pecado que Jesus não limpa é o pecado que não se arrepende, que não se confessa. Porque qualquer pecado, se a pessoa se arrepender de todo o seu coração, tiver um coração quebrantado diante dele, Ele vai te limpar, Ele vai te restaurar, e você vai poder se alegrar na presença dEle todos os dias da sua vida. Amém? Pessoas abençoadas abençoam outras pessoas. Pessoas amadas amam outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoas restauradas restauram outras pessoas. Que você seja um restaurador de vidas. Que você seja uma bênção nas mãos de Deus em todos os lugares onde você estiver. Dentro da sua casa e até com as pessoas mais difíceis que cruzarem o seu caminho. Lembre-se disso, não tem quem Jesus não possa dar um jeito e transformar. E você vai ser esse canal de bênção e de transformação. Amém? Que Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa na presença de Deus. Em nome de Jesus. Fica em paz.